Como fazer para resolver o seu problema com as compras e conferências de mercadoria? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Certo, Paulo? Como é que tá? Tudo bem. Paulo está aqui, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. A gente vai conversar sobre um tema hiper importante. Eu diria que nesse tema, em todos os temas assim de um comércio, a compra de mercadorias e a conferência dessas mercadorias, ele está ali no top 3 das prioridades. Então, hoje o tema é super importante. O que a gente está fazendo aqui? A gente está numa série de vídeos chamada Papo de Comércio, onde a gente conversa sobre a realidade dos comerciantes, donos de mercado, hortifrutis e afins, sobre as situações cotidianas e principalmente no campo de organização, de controles internos, de processos empresariais normais. Então, se você se interessa para o tema, você deveria se inscrever no nosso canal, porque a gente não vai parar por aqui, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, que é super interessante e com a ideia sempre de falar coisas que façam diferença para você. Então, já se inscreve, já curte aí o nosso conteúdo. Hoje o tema é super importante e a gente vai falar sobre a tradicional qual é o sonho de todo comerciante no que se refere à compra de mercadorias e conferência de produtos. Você tem ideia do sonho desse pessoal? O sonho é fazer certo, né? Como é que chega no sonho que é o problema. Pois é. O sonho é fazer certo. Você pode até discordar de mim, mas o teu sonho no que se refere à conferência e compra de mercadorias, em primeiro lugar, é não perder horas e dias fazendo esse processo. Então, assim, caramba, não faltam clientes, não faltam situações em que a gente vê assim, cara perde 3 dias, às vezes 4 dias fazendo suas compras semanais ali. Porque qual é o processo? Como é que funciona na vida real? Não da gente, que a gente é organizadão, né? Dos outros. Cara, ele vai fazer uma compra na terça-feira. Segunda-feira, o garoto faz a lista ali, escrita na caneta, entrega para você, aí começa o sofrimento. Manda a lista para um vendedor, manda para o outro, cota preço, quem é que tem o melhor preço, olha para aqui, abre zap de um, de outro, tal, você fica maluco, acaba não conseguindo ver esses detalhes todos e acaba, no final, o vendedor fala, tá faltando isso, isso e isso, posso pedir? Aí você fala, tá, pede aí que eu tô na correria, não vou conseguir conferir, e beleza. Não pergunta nem o preço, não confere, não bota os fornecedores para concorrer. Então, assim, esse é o grande problema. Então, o primeiro sonho que você tem é não perder tanto tempo. A ideia que a gente tem é que você não precisa participar desse processo ativamente. Você só precisa supervisioná-lo. O outro sonho que você tem quanto a isso é comprar o teu produto pelo melhor custo possível. O sonho de todo empresário é vender o produto dele barato para o cliente, conseguindo uma margem bruta boa ali, conseguindo um resultado, um markup bacana. E o terceiro é que aquilo que você comprou, que tem um boleto pesadão, mercado é rei de pagar boleto, que tem aquele boleto pesadão, que esse produto não se perca no caminho, que ele entre para a sua gôndola e o cliente vá lá e compre e pague por aquele produto. Concorda ou discorda? Com certeza você concorda. Então, o que a gente vai fazer hoje é falar sobre esses problemas e quais são as soluções disso. Vou começar falando sobre os principais erros, os 5 principais erros no processo de compra dos nossos clientes, dos comércios e de todo mundo que a gente consegue resolver isso, né? E a gente vai falar como corrigir cada ponto. Primeiro, é que é tudo centralizado em uma pessoa, geralmente no dono. E o dono está sempre enrolado com outras coisas, não consegue dar conta nem do básico, quanto mais de fazer uma compra super organizada. Não é o nosso caso, é o caso dos outros, né? Mas eu estou cansado de ver empresários que passam o dia inteiro atendendo vendedor e fazendo processos
que deveriam ser feitos de forma praticamente automática. O outro ponto é que você, nessa desordem, você acaba não comparando o preço, não fazendo ali uma análise de quem é o cliente que está vendendo mais barato, de quem é o cliente que tem a melhor condição, melhor prazo, quem são os seus melhores fornecedores, né? Eu falei cliente, mas na real são fornecedores de produtos. Quem são os melhores? Então eu digo que um bom comprador que se preze, ele tem ali a lista dos melhores fornecedores, de quem vende mais para você, de quem tem os melhores prazos e de quem tem os melhores preços ali. E a ideia é comprar pelo melhor custo-benefício, melhor preço, melhor prazo, melhor condição de pagamento, conforme a sua necessidade. O outro ponto é que quando você compra, eles estão bem interligados, praticamente você não sabe por quanto comprou. Vai dizer que não. Aí tem o cara que fala assim, não, eu sei por quanto eu comprei, pô. Ontem eu comprei arroz fulano pelo preço X, mas vai passar 3, 4 dias, você não vai mais lembrar. E se o vendedor falar assim, não, você não comprou por R$17,90 não, pô. Você comprou por R$17,80, eu não sou maluco. Como você não tem nada anotado, aí você fala, cara, eu tenho quase certeza que eu comprei isso por R$17,90, mas, dito pelo não dito, eu não tenho nada anotado, vou ter que acreditar na palavra do meu parceiro vendedor. Então, geralmente, você não sabe direito o que comprou e nem o preço que ele te vendeu, muito menos você vai ter condição de conferir aquilo conforme o combinado. E eu digo mais, tem gente que quem compra por ele é o próprio fornecedor, é o próprio vendedor lá. Cara, tá tão corrido que ele fala, cara, vê aí o que tá faltando aí e faz o pedido para mim. E assim vai, imagina, né? Você comprar um produto onde quem tá te vendendo coloca o preço que ele quer. Isso é um erro crasso. Outra coisa, que é um erro corriqueiro, é que você só compra na porta. Você não está aberto aos atacarejos, às promoções que surgem nos mercados, nos hipermercados e supermercados, e perde muitas oportunidades. Os meus clientes que têm o melhor resultado na compra, os melhores margens, são os clientes que estão com tudo mapeado, que sabem exatamente onde tem preço, onde tem produto mais interessante, onde pipocou uma promoção e etc. Então, se você só compra na porta, com certeza você não vai ter a condição mais competitiva. E outra coisa, que eu já falei, né? O seu vendedor acaba comprando por você. Parece um absurdo, mas eu sei que tem muita gente aí que sabe que acontece isso. Já acabei adiantando um pouco esse ponto, mas é isso. O vendedor, ele chega lá, tá ali pronto para te atender, você tá tão enrolado com os teus outros processos ali, que você acaba falando, cara, o que tá faltando lá? Vê aí para mim. Aí o cara fala, tá faltando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vou pedir, valeu? Aí você fala, valeu, pede aí. E foi o que eu falei. Ele acaba colocando o preço que ele quer para você. Então vamos lá, como você resolve todos esses pontos? Como você melhora esses processos, né? Primeiro ponto é, nesse processo, você tem que delegar funções. Lembra, Paulo, que a gente sempre falou que os 3 pontos principais de problema é falta de ajuda. Qual foi? Falta de ajuda, não sabe, falta de ajuda, e quem ajuda também não entende muito do negócio e a cultura, né? Todo problema que eu trouxer aqui vai passar por isso. Então, o que acontece? Por que você não tem um sistema de compra melhor? Porque você não está acostumado, você não sabe fazer isso, ok? Você já não tem um sistema organizado para isso, e quando você tem, ele acaba sendo furado ali. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro é delegar. O ideal é que você tenha uma pessoa que faz a lista de produtos, outra pessoa que organiza essa lista, anota os pedidos, outra pessoa que pede ali e coloca e anota os valores, e você tem que acompanhar todos esses pedidos e ter isso tudo anotado para, caso venha alguma coisa diferente, você ter essa condição de fazer. Isso não é possível fazer só você.
Então, o outro ponto é que você precisa botar os seus fornecedores para concorrerem entre si. Porque cada fornecedor, cada empresa, ela tem um forte em uma área. Mas tem muitos produtos que têm vários tipos de preço. Então, se você compra do primeiro fornecedor, o que você vai ter? Problemão, porque quem não tem concorrência, você acaba não colocando seu fornecedor para trabalhar melhor para você, para conseguir um preço, para conseguir uma condição melhor. Então, quando o teu fornecedor está nessa zona de conforto, você está com certeza tendo prejuízo. Então, a ideia é o seguinte: eu vou comprar o produto que tem o menor preço, que tem a melhor condição, com certeza. Então, meu amigo, te amo, fornecedor, você é muito legal, pô, te conheço há anos, mas esse fornecedor aqui tem um produto mais barato, na mesma condição que você, então eu vou ter que comprar por ele. Não é nada pessoal, é empresarial. Porque, parênteses aqui, né? Eu tenho muito cliente que fala assim, cara, ele tá até vendendo um preço aqui, mas ele é tão bacana, tão legal e tal. Eu sempre falo, que é legal, é muito bacana, mas a empresa, ela não pensa desse jeito. Então, a pessoa é bacana para a vida, mas para negócios, para a empresa ali, tem que ser o padrão. É o que eu sempre falo, tanto para funcionário quanto para parceiro, fornecedor. Meu amigo, é bacana? Legal. Tá aqui, tem amizade, se precisar de algum suporte, eu costumo falar, ajuda na pessoa física. Na jurídica, você tem que fazer o melhor possível, porque a empresa não tem ninguém para proteger ela, só tem você. Então você tem que trabalhar isso direito. Então, você precisa ter um sistema organizado de compras. O que é esse sistema organizado? Não falei sobre delegar, eu falei sobre botar os fornecedores numa espécie de leilão, onde eles colocam os melhores preços possíveis e só vai ganhar quem tiver a melhor condição. E para isso você tem que ter um sistema organizado, de preferência, onde 2 pessoas ou 3 conseguem olhar um trabalho do outro. E tem mais, que você consiga olhar e revisar isso, e revisar esse processo. Nos outros pontos a gente vai falar sobre esse sistema organizado. Eu vou te dar uma ideia de um sistema de trabalho organizado. O outro ponto é, você precisa estar conectados com todos que podem vender produtos para você. Não só o fornecedor que te vende ali na porta. Você tem que estar conectado com todo mundo que está capaz de te entregar um produto ali. Seja o atacarejo do bairro, seja o atacarejo A, B, C, seja o hipermercado, seja o supermercado, sempre tem promoções ali. Então você tem que estar aberto para esse contexto de empresas fora da sua porta, de empresas que estão lá de porta aberta. Tem muito lugar que tem uma fábrica perto de um produto, de ração, às vezes, de produtos derivados do milho e etc. E às vezes está ali, vende um produto com um preço super bom e você nunca acessou isso. Então eu te aconselho a estar conectado com todo mundo que pode te vender o produto com o melhor custo-benefício. E, por último, né, o vendedor, ele não deve te ajudar no teu trabalho. O vendedor, ele só deve te dar o preço, falar quanto é que ele está vendendo, e deve saber que o preço que você comprou e, basicamente, fazer o pedido. Falar, o pedido está feito conforme a sua solicitação. Então, esse processo ele deve ser feito pela empresa. Tem que organizar e fazer as coisas acontecerem dentro do que você organiza e não dentro de uma situação onde quem está te vendendo acaba sendo a pessoa que vai te ajudar no teu trabalho. Eu estou culpando você? Eu estou falando que você é do mal e tal, que você é um bagunceiro? Não. Mas em muitos casos mas o que eu sempre digo, o que atrapalha a gente nessa organização é justamente essa questão de, cara, eu simplesmente não sei como fazer, eu não sei como organizar. Então, antes de falar sobre essa questão de entrar na conferência e depois te passar um sistema, eu vou te dar 3 motivos bons para que você melhore esse controle. E é como eu falei,
Nesse processo organizacional de um supermercado, o que você precisa ter em mente é, dentro das minhas prioridades de coisas controladas, o que eu tenho que ter, esse ponto, conferência de mercadorias e compras, ele está no top 3 ali, com certeza. Então vamos lá. Primeiro motivo, uma motivação para você controlar e melhorar os seus processos de compra é: você até pode estar ganhando, a sua empresa pode estar positiva financeiramente, sua conta pode estar positiva, mas poderia estar muito mais. Eu não tenho dúvida, isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Se o seu processo de compra não é organizado, eu tenho certeza, eu ganho 100 mil por mês, você poderia ganhar 200, você poderia ganhar muito mais, e você ainda teria o luxo de dar uma comodidade maior para o seu fornecedor. Você poderia dar uma comodidade a mais para o seu cliente. Pode fazer promoções melhores e tal, porque a sua margem média está confortável. Para a sua margem estar confortável, você precisa ter esse processo organizado. Seu concorrente faz isso. Segundo ponto. Você acha assim, mas tá bem, eu tô ganhando pouco aqui, minha margem é baixinha mesmo, é cômodo para mim não ter esse controle, mas é o que eu falo. Se é cômodo para você e você tá bem, uma hora vai aparecer um concorrente aí, uma hora vai aparecer uma condição melhor, e eu te garanto que ele vai estar fazendo isso, e ele vai te incomodar, e ele vai trazer problema para você. E aí você vai ter que organizar isso na dor, no sofrimento da concorrência ali. Então é o que eu te falo, não é opcional. Tem gente que está aí, está levando, está sobrevivendo, está sofrendo, está apertado, não vê a conta no positivo, e um dos motivos é porque esse processo de compra não é tão organizado. E o terceiro, que é o mais grave, né? O motivo do seu prejuízo, do seu aperto financeiro, e de você muitas vezes ao longo do mês estar fazendo rodízio de boletos para pagar porque atrasou um fornecedor ou outro, isso é uma realidade que está cada vez mais próximo da gente, é porque esse processo não está organizado, não está bem feito, não está padrão. Então eu vou pegar e vou te passar detalhadamente como seria um processo lógico para organizar isso. É o único processo existente? Não, tem vários outros, cada um organiza. Mas a gente tem uma ideia, eu não vou passar exatamente ali, mas eu vou passar uma ideia conceitual do que deve ser feito em um processo de compra e conferência. Mas antes de falar sobre esse processo completo, eu vou falar sobre conferência de mercadorias, que é outro ponto. Bom, comprei, já estou com tudo organizado, minha compra está top, estou comprando bem, estou melhorando minha margem, etc. E quando a mercadoria chega para mim, como é que é feito essa conferência? É o teu sonho também, né? Garantir que esse produto chegue inteiro lá na gôndola e o cliente leve. Isso eu vou começar contando uma breve e dramática história. Chegou um cliente novinho pra gente, e aí ele falou, olha, eu estou numa situação que eu estou virado no cheque especial, estou sem financeiramente, eu estou virado nas duas contas, não tenho mais como me organizar e tal. E daí a gente fez um processo rápido, tipo assim, no mesmo dia de análise da situação dele. A primeira coisa que eu perguntei foi, qual é a sua margem bruta? Que é a diferença entre compra e venda. Minha margem bruta não é menos do que 40%, tenho certeza. Eu já desconfiei, porque tem muita gente que acha que a margem está ali e tal. E aí a gente puxou no sistema, olha que surpresa, não tinha informação nenhuma no sistema. Basicamente, ele não dava entrada de nota, não organizava a parte de entrada, de saída e tal. Sistema, às vezes, muito limitado, não tinha informação. O que a gente foi fazer? Foi olhar na prática lá. Pegou, fez manualmente, e aí a gente chegou à conclusão que a margem dele não passava de 16%. Aí eu falei, como é que você faz esse cálculo? Aí a pessoa, cara, é assim, assim, sabe? Tá fazendo o markup correto e tal, tá tudo ok. E daí eu falei, a gente vai ter que ver esse resultado por setor. Aí começamos a ver o resultado dele
por setor. Como é que está o teu setor de cereais, perecível, não perecível e tal. Quando a gente chegou no setor de açougue, a gente chegou à conclusão que o problema estava ali, porque a compra estava muito pareado com a venda, muito igual, e o açougue ele é muito relevante, né, em um mercado, e basicamente o problema estava ali. Eu falei, cara, ou você está botando a margem errada, que eu acho que não é, ou então tua mercadoria está sendo desviada. Acho que no mesmo dia, a pessoa puxou nas câmeras lá e boa parte do que ele recebia com nota ali era desviado. Então, comprava 10 itens de um produto, só entrava 5. Comprava 8 itens de outro, só entrava 4. E assim a empresa quebrou, encerrou. A gente acabou nem evoluindo, né? Que a gente estava numa fase de diagnóstico. Geralmente aqui no escritório a gente faz um diagnóstico para saber como ajudar, como organizar, para depois estar propondo uma parceria, a parceria ideal para o cliente. E a pessoa estava tão numa situação financeira tão desesperadora, que já estava com quase 500 mil virado no banco, que acabou fechando o negócio. Qual era o ponto? O ponto era a conferência. Tinha uma pessoa que era responsável por tudo, por pedir, por comprar, por receber e por fazer tudo, que tinha um esquema com quem entregava a carne, e isso acontecia sistematicamente e simplesmente quebrou a empresa e ela fechou pouco tempo depois ali, e assim terminou um comércio super promissor, que vendia, que era organizado, entre aspas, né, São Paulo, que era que na parte de venda era organizado, mas que não tinha nenhuma conferência de mercadorias, trabalho de compra era todo mal feito. A gente chegou praticamente na semana seguinte, fechou as portas porque já não tinha mercadoria na loja e tal, e acabou sendo passado para outra pessoa que pegou e tocou normalmente, melhorou os processos ali, mas aquele dono acabou perdendo um patrimônio por falta de conferência de mercadoria. Estou dizendo que é isso que acontece na sua loja? Claro que não, não é isso que a gente deseja. E a gente tem, assim, pessoas ao nosso lado geralmente confiáveis. Mas é um caso de exceção que a gente não precisa pagar para ver, né? É o que a gente fala. Pô, tem um monte de gente confiável aqui. Mas se ter gente confiável é um bônus. Porque ter pessoas confiáveis não te impede de criar os controles e fazer tudo de forma organizada. Então vamos lá. Quais são os principais erros na parte de conferência de produtos que a gente considera aqui, né? Primeiro, aquele negócio. Você não sabe e você não tem ajuda. Então eu já te entendo, eu entendo o teu lado. Segundo, é que está tudo concentrado em uma pessoa e essa pessoa ela tem muito poder, ela tem muita condição de manipular informações ali e isso é um problema. O ideal é que uma pessoa confira o trabalho da outra, de preferência, tudo registrado para que você possa supervisionar, revisar e tudo isso. Você não sabe o que comprou e nem por quanto. Enfim, aquele problema que eu já falei na conferência, mas o problema que eu quero anotar aqui é o seguinte: você não anota os pedidos do que você comprou e quando o produto chega, você não tem onde, digamos, onde conferir. Sabe onde é que você confere? Acaba conferindo tudo na nota. Pega a nota ali, tá olhando, às vezes a pessoa tá na correria e tal. Não, já tá tudo conferido, tá batendo e tal. E isso aí você pode ter problemas. Não faz conferências às cegas. Então, se você não anota nada, você não faz essa conferência às cegas. O que é o ideal numa conferência? Uma conferência, o ideal é você ter o teu pedido listado e não conferir baseado em nota. Baseado no pedido, a pessoa, ao invés de ela ticar uma nota, ela deveria anotar quantos itens tem ali naquele item, naquele produto ali, naquele pedido. Exemplo, sabão em pó Omo. Veio 2 caixas. 2. Arroz fulano.
Ah, não era para ter falado de marca, né, Paulo? Vamos apagar isso aí. Arroz fulano, 5 fardos. Anota lá o número 5. E aí leva para quem confere e valida aquela informação trazer isso com certeza, com segurança. Muitas vezes o lugar que tem recebimento de mercadoria, ele não é monitorado, você não tem câmeras, então assim, já viu isso? Isso aqui é normal. Já viu aquele vizinho que é amigo do mercado e fala assim, cara, eu vi a pessoa passando ali e saindo com um produto ou fazendo isso, e o cara que deveria entrar com isso botou ali, botou no lixo. Isso acontece. Quando acontece isso, a primeira coisa que você tem que fazer é falar, deixa eu ir lá na câmera e olhar. Na conferência acontece muito disso. Porque você olha e você fala, cara, será que entrou 10 caixas de coxa com sobrecoxa aqui mesmo? Tô meio desconfiado. O cara veio aqui, 2 minutos já foi embora e tal. Tava olhando ali, só vi ele colocando pouco e tal. Se você não tem esse monitoramento, como é que você vai conferir isso? Quando você tem isso monitorado, você vai olhar. Opa, entrou uma caixa, entrou outra. Opa, tudo certinho. Então, na hora de conferência, a pessoa fala, não tem câmera no depósito. Tem que ter, cara. Pelo menos por onde passa a conferência ali. E, por último, e não menos importante, quem compra é quem confere e não é fiscalizado. Né? Você acaba confiando cegamente na pessoa que confere e a pessoa ela não é acompanhada, não é feito, e isso acaba trazendo um efeito de que a pessoa ela olha e fala, cara, não tem ninguém me olhando, eu tô aqui tranquilo, tenho certeza que não vai me dar problema, então posso pegar e fazer uma jogada ou criar. Então a ideia é cruzar os controles pelo menos em 3 pessoas. Quem faz o pedido, quem confere tem que ser outra pessoa e quem compra tem que ser outra pessoa. Então é quem faz o pedido, conferido por quem compra e conferido pelo conferente lá da mercadoria. Então a ideia é essa. Então, estamos indo para a parte final da nossa conversa. Eu queria falar sobre qual seria um sistema ideal, né? Porque a gente fica falando de informações soltas e tudo ali, meio ali, e eu sempre gosto de amarrar todas as coisas, né? Então, por exemplo, o sistema ideal para mim, no primeiro passo, tem que ser o seguinte: o conferente vai lá, pega aquele produto lá, vê todos os produtos que está faltando e lista para você. Essa lista, ela vai para o escritório, vai para quem digita ela e planilha e etc. e controla. Então ela planilha tudo aquilo ali. Do escritório vai para quem compra. Tá aqui a planilhinha de compras. Essa pessoa que compra tem que ter um sistema organizado para saber o preço e os melhores preços de todos os fornecedores. No meu caso, eu aconselho a fazer via sistema. A gente teria que ter um sistema. Mas como eu sei que a maioria, ou muita gente, não pode se servir de um sistema de compra e conferência, eu vou falar do jeito mais fácil, que seria planilhando. Então, isso chega para a pessoa e ela coloca o preço de todo mundo lá, o vendedor. O comprador, né? O comprador, no caso. Aí ele vai lá, coloca o preço, todos os vendedores já colocaram o seu preço aqui e tá aqui a lista de preços de todo mundo. O escritório vai fazer a conferência desses valores e vai dizer quem levou as melhores compras, quem tem o menor preço. Depois que faz isso, vai filtrar o que cada cliente, o que cada fornecedor levou e vai pegar e vai fazer o pedido efetivamente. Depois que essa mercadoria chega, o ideal é que a nota fiscal vá para o escritório. O escritório pegue aquele pedido que estava planilhado ali e leve para o conferente. O conferente anota tudo, valor por valor, quantidade por quantidade ali, valor não, né? Quantidade por quantidade. Volte com essa conferência
E aí o pessoal de escritório confere todos os valores e quantidades, fala, ó, tá tudo conforme o pedido. E aí carimba o canhoto da notinha, entrega lá pro pessoal que trouxe a mercadoria e o processo se acaba ali. Então garantiu que tudo entrou, tudo é anotado. Então, se você precisar revisitar um negócio de 3 semanas atrás, ele está ali funcionando. Você consegue ver esse histórico que foi feito. E, principalmente, um confere o trabalho do outro. Então, e você? Faz o que nesse processo? Você supervisiona. Você acompanha. Ah, mas eu não faço nenhuma parte, eu não faço pedido? Não precisa. E eu diria mais, não deve, porque o que você deve é não ser engrenagem. Você deve supervisionar as engrenagens e dar capacidade para que elas funcionem de cada vez mais fácil. E aí vai ter gente que vai falar assim, ah, mas esse processo é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Não é que é muito trabalhoso. Ele é um processo de muitas mãos. Esse processo ele já é feito por alguém aí. Só que ele é feito geralmente por uma pessoa que faz ele muito mal feito, porque não tem capacidade de fazer ele ok. Então, nesse processo, uma pessoa lista os teus produtos, te entrega a lista para o escritório organiza ali. Então, assim, quem gerencia isso mais é o escritório. Depois dá a lista para o vendedor que tem relacionamento, o comprador, gente, estou falando vendedor, mas é comprador. O comprador que tem o relacionamento ali vai fazer uma tomada de preços de todo mundo e quando tiver tudo pronto, ele vai falar, ó, tá aqui, ó, fiz a tomada e negociei e tá aqui os preços, os valores, pode executar. Então você vê que o contador tá brabo hoje, hein, seu Paulo? Difícil. Vai. O comprador, ele tá numa situação de gerenciador também, porque ele só vai pegar ali a lista e vai negociar. As negociações ele vai colocando, até a hora do pedido vai para um pessoal que é operacional, que é o pessoal do escritório. Então é uma organização que tem, não é um trabalho. Ah, mas o meu jeito é mais fácil, que acontece também. Ah, a minha empresa faz mais fácil. Meu amigo, se você faz esse processo mais fácil, que tenha a mesma segurança, rastreabilidade e conferência mútua, é bom que você me fale, porque eu gostaria de saber. Então, se você tem um jeito de comprar e conferir mais fácil do que esse método, do que esse conceito, você me fala aqui nos comentários que eu vou estar muito interessado em saber. É o que eu falo, o processo mais fácil é sistêmico. Eu estou falando aqui, no caso, usando planilha. Mas eu aconselho a usar o teu sistema de compra e conferência aí. Então é isso. Paulo, nós temos algum ponto, alguma coisa para conversar que eu esqueci de falar, que eu esqueci de tratar no nosso papo de comércio de hoje? Mas a gente tem uma pergunta do nosso segundo assunto, que foi lá no comecinho, vou deixar o vídeo aqui em cima. Gostou desse papo de comércio de hoje? Esse papo de comércio foi importante, gostei da história do... Isso é história como real, diria o outro lá, um fato... baseado em fatos reais. Verídico. E imagina, se isso aconteceu com uma empresa grande, o que não vai acontecer com uma empresa pequena que não tem esse controle, né? Não sobrevive. E quanto maior a queda, né? Parece clichê, mas é real. Porque tem hora que você não tem tempo de fazer o caminho de volta, de organizar. Sobre outro assunto polêmico, a pergunta que a gente recebeu, né? E que foi a parte de operadores de caixa, nosso segundo vídeo do Papo de Comércio, que é uma pergunta simples, né? Não sei se a gente vai ter uma resposta se vai ser uma resposta elaborada também, mas a pergunta é como melhorar a produtividade do operador de caixa. Como melhorar a produtividade do operador de caixa. Pra gente essa pergunta sem muitas explicações. Cara, é aquele negócio que a gente sempre conversa, né, Paulo? A pessoa, ela até quer melhorar, quer organizar, mas às vezes ela fala, cara, eu não faço ideia. Primeira coisa para você melhorar um processo ou melhorar um trabalho de alguém você tem que ter métricas. Você tem que conseguir medir o trabalho dessa pessoa. Se tudo fica no campo subjetivo,
é complicado você pegar e tomar uma ação quanto a isso. No caso do operador de caixa, o que eu faria para acompanhar a produtividade deles, né? Eu sempre acho que em todos os setores você deve ter certeza, ter a convicção, reposição, setor de açougue, setor A, setor B e tal, você tem que ter a consciência de quem são os seus funcionários menos produtivos e menos engajados. No caso do operador de caixa, não vou falar muito de outros assuntos, né? O que você tem que saber, isso dá para ver via sistema, é o seguinte: quanto de quebra ele pratica? Você consegue ver no sistema. Você consegue ver quantos itens ele passa, quem é que fatura melhor em situações ok, porque às vezes o cliente ele tem a preferência por aquele operador, porque sabe que ele é rápido, é desenrolado. Quantos itens ele passa por minuto? Você tem alguns relatórios desse tipo que você consegue fazer. Então eu escolheria nesse processo, né, além dos subjetivos, né, que é comprometimento, que é pensamento fora da caixa, que é a pessoa que demonstra aquele sentimento de que se importa mesmo com a empresa e tal. Os critérios objetivos eu criaria 2, 3, 4 ou 5 ali e trabalharia acompanhando isso. Com certeza, os menos produtivos ficariam ali. Então, eu olharia quem tem mais quebra de caixa, quem é mais desatento, quem tem mais cancelamentos, quem é mais ágil porque não adianta só ser ágil e tá fazendo tudo errado. Ágil e preciso, e quem passa mais itens por minuto aí. Esse relatório é um relatório bom, muitos sistemas têm, e eu trabalharia com esses critérios e já diria ali quem seria o meu top 3, top 4 ali de funcionários menos produtivos, para caso você precise fazer uma mudança ou aconteça alguma questão, ou você encontre alguém que seja melhor, você de repente está substituindo. O que você achou dessa resposta, meu querido? Foi uma resposta boa. Pensei aqui numa dica bônus que a gente pode dar, é que hoje em dia, principalmente na questão de compra, né, não fugindo do operador de caixa, que hoje existem sistemas para cotar preços, né? Além da planilha, não existem sistemas de cotação de preço, tem onde muitos você coloca sistemas, o que precisa. a gente tem alguns parceiros aqui de sistema, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, que certamente a gente pode implantar um projeto. Mas eu não quero ser cliente de contabilidade. Meu amigo, a gente é uma empresa de soluções para comércio, então a gente não continue com a sua contabilidade de boa ali, mas se você precisar organizar um processo, pode organizar com a gente, vai dar tudo certo. Se você precisar de uma dica, cara, conhecimento é tudo grátis, e de graça a gente recebeu. Muitas vezes não, a gente tem que pagar por algum conhecimento, mas aquilo que a gente recebeu, a gente dá de graça. E o conhecimento que a gente tem, a gente quer compartilhar com vocês. Então, assim, tem vários sistemas, tem várias possibilidades, várias trocas de ideia, e o que a gente quer é ter isso, é uma relação de informação, de coisas relevantes, porque isso vai melhorar o mercado, vai melhorar as coisas, e a gente está construindo isso, e eu estou bem feliz com o que tem surgido dessa nossa série, Papo de Comércio. Semana que vem a gente tem outro papo interessante para trocar, e é isso, meus amigos. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela sua atenção, e a gente se vê na próxima. Um abraço.